Olá a todos! Hoje nós vamos abordar o tema da figueira amaldiçoada. À primeira vista, o episódio da figueira que seca de uma hora para outra pode parecer um ato impulsivo, talvez até um ato de raiva. Mas como vamos ver, a árvore não era apenas uma árvore, ela era um símbolo. E para a gente entender o que esse ato realmente estava comunicando, nós precisamos analisar as peças do quebra-cabeça, os eventos que aconteceram bem ao redor dele. Vamos começar com o texto em si, que a gente encontra em Mateus capítulo 21, versículo 19. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Agora, para a gente realmente compreender o que está acontecendo aqui, precisamos dar um passo para trás e observar o que tinha acabado de acontecer nos momentos que levaram a essa cena. A maldição da figueira não acontece de forma isolada. Ela faz parte da entrada final de Jesus em Jerusalém. Uma entrada que foi, na verdade, cuidadosamente planejada para cumprir profecias antigas e para enviar uma mensagem muito clara. E o Evangelho de Mateus faz questão de nos dizer que isso aconteceu para cumprir o que foi dito pelo profeta lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Cada detalhe aqui é intencional. Mas, como veremos, a multidão que o recebia interpretou esses sinais de uma maneira completamente diferente. Existia uma ironia profunda naquela cena. A multidão aclamava um líder revolucionário. O grito Hosana era, na prática, um pedido de libertação política. Os ramos de palmeira eram um símbolo nacionalista, associado à revolta contra o Império Romano. No entanto, Jesus se apresenta montado num jumento, o símbolo de um rei humilde, que vem para trazer a paz. A multidão, na sua ânsia por um libertador político, perdeu completamente o significado do que estava testemunhando. Imediatamente após a sua entrada, Jesus vai direto para o templo. E o que ele faz lá dentro prepara o terreno para o que aconteceria com a figueira no dia seguinte. As palavras de Jesus no templo foram uma acusação direta e muito poderosa. Em Mateus capítulo 21, versículo 13, ele diz, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a estão transformando num covil de ladrões. Nessa única frase, ele cita dois profetas, Isaías e Jeremias, para expor a corrupção do sistema do templo. A intenção original de Deus, como declarada em Isaías, era que o templo fosse uma casa de oração para todos os povos. No entanto, ele havia se tornado um lugar de extorsão. Fontes históricas, como o historiador Flávio Joséfo, sugerem que os principais sacerdotes controlavam o sistema de câmbio e a venda de animais para os sacrifícios, operando tudo como um negócio para o seu próprio enriquecimento. E quando os principais sacerdotes e escribas ficaram indignados com as crianças que louvavam Jesus no templo, a resposta dele foi outra citação das Escrituras. De acordo com o Salmo 8, o louvor das crianças é o que silencia o inimigo e o vingador. Ao citar esse versículo, Jesus estava sutilmente identificando os líderes do templo, não apenas como seus adversários, mas como adversários de Deus, que seriam silenciados pelo louvor dos mais simples. E é com todo esse pano de fundo, um rei pacífico que foi rejeitado, um templo corrompido e uma liderança hostil que nós chegamos à figueira na manhã seguinte. O ato de amaldiçoá-la não foi aleatório, foi uma parábola viva. Nas escrituras proféticas judaicas, a figueira era um símbolo muito bem estabelecido. Frequentemente, ela representava a nação de Israel e, mais especificamente, a sua liderança. Uma figueira saudável, cheia de frutos, representava uma liderança fiel. Já uma figueira estéril ou doente era um sinal de corrupção e do julgamento que estava por vir. O profeta Jeremias usou essa imagem de forma muito direta. Em Jeremias capítulo 8, versículo 13, nós lemos a declaração de Deus contra os líderes corruptos do seu tempo. Quando eu os ajuntaria, declara o Senhor, não há uvas na videira, nem figos na figueira. Até a folha está murcha, e o que lhes dei passou deles. Essa imagem de uma figueira sem frutos era um prenúncio de julgamento contra os sacerdotes e profetas que agiam com falsidade. Portanto, a conexão se torna clara. A figueira, com muitas folhas, mas sem nenhum fruto, era uma representação perfeita da liderança do templo. Eles tinham uma aparência externa da religiosidade, as folhas, mas não produziam o fruto da justiça que Deus exigia. A maldição da figueira foi um ato sinal profético, simbolizando o julgamento que viria sobre aquele sistema corrupto. Mas a lição não termina aí. A reação dos discípulos ao milagre leva Jesus a ensinar a peça final e talvez a mais chocante deste quebra-cabeça, revelando qual era o verdadeiro alvo do seu julgamento.
Em Mateus, capítulo 21, versículo 21, Jesus diz aos seus discípulos: se tiverem fé e não duvidarem, não só farão o que foi feito à figueira, mas até se disserem a este monte: erga-se e lance-se no mar, assim será feito. A questão crucial aqui, como em muitos ensinos rabínicos, é a qual monte ele estava se referindo. A localização deles nos dá a pista. Eles estavam viajando de Betânia, no Monte das Oliveiras, de volta para Jerusalém. Do ponto de vista deles, havia um monte que se destacava, dominando a paisagem à frente. A resposta é o Monte do Templo. O monte que seria removido não era uma montanha literal, mas o centro do sistema religioso que havia se tornado corrupto. Jesus estava profetizando que toda a estrutura do templo, com sua liderança infrutífera, seria removida do seu lugar de destaque. Com o sistema antigo julgado e destinado à remoção, Jesus comissiona seus discípulos para uma nova e vital função. O julgamento da figueira e a remoção do monte abrem caminho para algo totalmente novo. A passagem termina com esta promessa em Mateus, capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedirem em oração, vocês receberão, se tiverem fé. Isso não é uma promessa genérica para ganhos materiais. No contexto do sacerdócio corrupto sendo julgado, isso é uma transferência de responsabilidade. Os discípulos estão sendo capacitados para a sua nova função sacerdotal. A lógica é bem clara. Primeiro, o antigo sacerdócio, que deveria interceder pelo povo, falhou. Segundo, esse sistema, o monte, seria removido. E terceiro, portanto, os discípulos de Jesus deveriam assumir essa função sacerdotal de oração e intercessão. Eles se tornariam os novos intercessores do reino de Deus. Essa compreensão moldou a igreja primitiva. O apóstolo Pedro, mais tarde, escreveria sobre os seguidores de Jesus sendo edificados como uma casa espiritual para serem um sacerdócio santo. Isso ecoa a intenção original de Deus, declarada lá no livro do Êxodo, de que todo o seu povo fosse um reino de sacerdotes. A falha da liderança do templo abriu o caminho para o cumprimento desse propósito original através dos discípulos. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. A figueira foi julgada por não ter frutos. O templo e sua liderança foram julgados pela sua corrupção. O que então constitui o fruto que se espera deste novo sacerdócio espiritual, estabelecido por Jesus? Se você gostou deste estudo, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos episódios.